Saudações, queridos e queridas! Temos um boletim muito importante. Pela primeira vez na história do Renomaru, em 3 anos e meio, temos um programa de caráter urgente. Sim, uma bomba estourou no salão de imprensa, no salão da Associação de Futebol Japonês. Sim, meus queridos e queridas, está no ar o Renomaru especial de urgência. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho, não tão alegria desta vez. Na apresentação, em comentários dele, o mito Mr. Thiago Henrique Cruz. Apresente-se primeiro, aí eu largo as bombas. Tudo bem com você, Thiagão? Salve, salve Elias, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Renomaru extra na semana, porque essa semana é semana de G-League. No entanto, a senhorita JFA fez o anúncio da troca de treinador e por isso estamos aqui. Direto às notícias, Mr. Elias fala. Boa noite. Boa noite, direto da redação. Peraí. Só pra dizer o seguinte, eu sou o William Bonner, você é a Fátima Verdade. Só pra... Continuando as notícias aqui, é oficial, galera. Vahid Halilhodžić, nosso Halilhodinha, está fora do comando da seleção japonesa. Apenas 2 meses do Mundial. Fato que nunca aconteceu na história do futebol japonês e que já aconteceu na história do Sr. Halilhodžić, né? Lembrando que para a Copa de 2010, mas aí faltando 4 meses para ocorrer o Mundial, Halilhodžić havia sido demitido da seleção do Costa do Marfim. Agora, faltando 2 meses, ele é sacado da seleção japonesa. E pasmem, quem o nosso querido Kozo Tashima chamou para substituí-lo é o homem que já foi pedido há muito tempo, para te falar bem a verdade, exatos 8 anos, né? Demorou, mas ele chegou. Nosso querido Akira Nishino, que por sinal... ele foi bem macho em assumir a seleção japonesa numa altura dessa, faltando 2 meses para a Copa. Vai ter que fazer um planejamento expresso, vai ter que fazer milagre, vai ter que fazer chover canivete. E é aquela velha história, né, senhor Thiagão? Ou é 8 ou 80, né? Ou vai dar muito certo isso, ou vai dar muito errado, né? Lembrando que o nosso querido Kozo Tashima, ele já não é muito querido pela imprensa japonesa devido aos fracassos recentes, né? Teve umas eliminatórias pífias, resultados assim idiotas nas eliminatórias. Teve o fracasso da Copa do Leste Asiático também, né, Thiagão? Onde o Japão conseguiu ser humilhado pela Coreia do Sul. E não feliz em cagar, vai lá e caga. Acho que ele pensou, já que botou a cabecinha, eu vou colocar inteiro, né? Foi lá e fez essa burrice, essa idiotice, faltando aí 2 meses pra Copa. Se fosse pra mandar o cara embora, mandava ele no fim das eliminatórias, mandava ele no começo do ano, não em abril, né? Faltando 2 meses pra Copa, temos aí só 3 ou 2 jogos da seleção japonesa ainda para preparação pro Mundial, né, galera? Então, olha, é bem complicado, foi uma escolha bem equivocada, né? O nosso maior medo, mas dos males o menor, né? Que o nosso maior medo era que o Tegura Mori acabasse assumindo a seleção, né? Mas acabou sendo Nishino. Nishino que já não estava como treinador, né? Para informar vocês, estava lá na associação japonesa, né? Tendo um cargo mais de cartola, de diretor de futebol, né? Mas enfim, o nome não é tão ruim, porque ele tem história, né, no futebol japonês, é um técnico competente. Inclusive, a única vitória que o Japão teve sobre o Brasil na história foi comandado por ele. Meio na cagada, mas aconteceu. Ele que com um time mediano do Gamba Osaka conseguiu ser campeão da série em 2008, conseguiu ser 3º colocado no Mundial de Clubes. O problema do Nishino é que ele tem um sério problema de atacar demais e deixar o time muito aberto, né? Ele é aquele cara que vence o jogo por 5-4, 6-5, o importante é fazer gol e tomar menos gols possíveis para ganhar o jogo, né? Mas olha, a JFA acabou impressionando nesse anúncio.
E rolam nas más línguas, nos boatos, de que tem muita pressão também dos patrocinadores, né? Que tem alguns jogadores veteranos, os medalhões, que tem contratos com as empresas que bancam a JFA, né, Thiagão? Então tem muita coisa envolvida. Eu já falei bastante aqui, vou deixar você falar um pouquinho, aí eu falo de novo, beleza? Diz aí o que você achou e o que você pode esperar dessa seleção japonesa para a Copa do Mundo. Eu achei a maior cagada do universo. Tanto que quem era contra o Rally Rodite sempre foi contra, agora ficou a favor dele, né? É o meu caso, é o teu caso, é o caso de vários veículos de imprensa que, pô, convenhamos, né? Faltando aí 2 meses pra Copa, com a água batendo na bunda, foi a maior burrice que o nosso querido Kozo Tashima e a JFA fez na vida, né? Pô, cara, olha, eu tô aqui pensando, sinceramente, como começar a falar, assim, porque a situação nossa, ela mudou, assim, de uma maneira muito extrema, né? Eu tava pensando ontem, tava no trabalho ontem, quando surgiu a primeira notícia e tudo mais, e aí eu fiquei lá basicamente a noite toda, e o tempo que eu tive pra pesquisar sobre isso, e aproveitei, né, já que o anúncio seria às 4 da manhã, e depois mudou pra 7 horas, na noite no Japão, no caso, né, e eu falei, pô, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre o que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo e tudo mais, né. E assim, vendo o retrospecto da seleção, vendo o retrospecto dos treinadores que eram possíveis nomes, né? Apareceu até o nome do Okada, mas claro, o nome do Okada seria uma coisa mais popular, porque assim, dentro da associação japonesa, o Okada ele tem um pouco de prestígio porque ele conseguiu chegar nas oitavas de final e tudo mais, foi treinador 2 vezes, mas acho que isso é mais um negócio mais do povo mesmo do que ele realmente era uma opção. Acho que o Okada nunca foi uma opção. Até uma informação que eu não tinha, peguei com um bom tempo, agradeço ele mais uma vez. Que assim, o Okada nem treinador é mais, né? Ele já até abdicou de licença e tudo mais, e é isso, né? Então, é um fazendeiro, então, tipo, nem tem mais porquê, sabe? Ele tá lá em Smallville, sabe? Com camisa xadrez e esquece. Então, e também convenhamos também, né? O Okada, ele já veio pra meio que apagar um incêndio de 2010, né? Então, assim, ele já fez o que tinha que fazer pela seleção já, e acho que ele já deve estar em paz consigo mesmo, né? Então, os nomes que a gente tinha, né, como você falou, né, o Tegura Mori, era até o Ajay Moriyasu, né, e o Akira Nishima era um nome que corria por fora. Esse era um termo que aparecia bastante na internet. No entanto, cara, na verdade, acho que ninguém imaginava o Nishino, né? Porque todo mundo acha, poxa, o cara mais sucinto pra, né, positivo pra convocar a seleção é o cara que trabalhou muito tempo como assistente, que era o Tegura Mori, né? Que tá lá na seleção base e tudo mais. Então, sabe, a vinda do Nishino, ela meio que sacramenta uma coisa que a gente aqui do Brasil, a gente aqui do Renomaru, a gente do futebol nippon e tudo mais, já comenta, já discute há muito tempo, né? A JFA, assim como qualquer outra federação do mundo, é baseada, cara, em dinheiro, sabe? É uma máfia como qualquer outra federação, sabe? Tem gente que fala assim, mas o problema da seleção brasileira de futebol é a CBF, é o problema de qualquer lugar do mundo, sabe? Se você for ver a AFA, a Federação Argentina é uma zona, sabe? Se você for ver a Federação Francesa, é uma zona, sabe? Então, tipo, a JFA também não é diferente, sabe? A gente tem que parar um pouco. Eu falo isso por mim, tá? E se essa carapuça servir pra vocês também, não se sintam mal, porque isso é uma coisa que tá meio intrínseco da nossa cabeça. Que o japonês é muito bonzinho, que o japonês é um povo exemplar e tudo mais, e realmente eles são. Mas, cara, quando o assunto é mutreta, dinheiro, cara, coisa o ser humano é igual a qualquer lugar do mundo. Sim. Entendeu? Então, sabe, a gente tem que parar um pouco de colocar pessoas no pedestal, gente, sabe? Ninguém é digno de ser colocado no pedestal, sabe? Então, a situação da JFA
claro, era óbvio que tinha... Cara, vamos parar pra pensar, Elias. Quando veio lá o treinador maluco da Jeff Seleção, que convocava só jogadores locais, o Vika Ozzy, sabe? Era uma piada, e esse cara não durou muito durante a seleção. Ele poderia ter tido boas ideias, mas ele chegar do nada e mudar a seleção e começar a convocar apenas jogadores que ele comandou no time pegava muito mal. Entendeu, sabe? E a vinda até do Javier Aguirre mais pra frente, depois, antes dele veio lá o italiano, né, o Zaccheroni da Copa de 2014, aquele fiasco ridículo de 2014, e depois o Halilhodžić, a gente via que esses treinadores, eles tinham uma coisa muito em comum, né? A ideia de, poxa, vamos começar a mudar um pouco mais a seleção aos poucos, vamos tentar desvincular o nome da seleção a esses caras que tem muito nome, né? Honda, Okazaki, Kagawa, Endo, né? Sabe? Esses caras que já não tem ritmo para jogar todo o jogo da seleção em alto nível. E o Halilhodžić, ele tinha uma coisa muito legal que... Ele tem uma coisa muito legal porque ele bate muito de frente com as federações que ele trabalha, né? Ele fala, cara, isso aqui tá errado, os jogadores não renderam. Eu até comentei isso no último Renomaru. Ele é o cara que nunca fala, eu errei. Não, é o time que não jogou, é o time que taticamente não se postou, sabe, é o adversário que achou falhas no nosso sistema defensivo, sabe? Tipo, ele dava aqueles discursos padrões políticos de um treinador, mas ele nunca fala, puta, fui eu que errei, sabe? Por quê? Até porque é certeza que o Halilhodžić batia de frente com muita coisa da federação, sabe? Você acha que deixar Kagawa, Honda e Okazaki fora de várias consecutivas convocações é normal? Porra, é só a gente abrir o site da federação que a gente vê que o Kagawa é o cara propaganda do uniforme novo, né? E por mais que ele esteja machucado agora, outras convocações ficou claro que o Kagawa ficou fora porque basicamente ele não está apto a jogar a seleção japonesa. Então, uma coisa que fica muito claro é até que ponto o dinheiro referente à seleção japonesa vai começar a embaçar isso? Poxa, você está deixando de fora jogadores que têm vínculo com marcas grandes como, sei lá, Adidas, como outras aí, né? E esses caras, eles meio que bancam a JFA. Sim. Então, sabe, há dinheiro envolvido e tudo mais. Voltando ao treinador novo, porque agora o Halilhodžić saiu. Thiagão, só uma coisa que eu quero falar pra você, e que isso já aconteceu uma vez na história da seleção japonesa, com o Nakamura em 2002, né? Que o Nakamura, ele era garoto propaganda da Adidas pra Copa, ele inclusive fez capa do Eleven 5 lá e tal e tudo mais, e ficou de fora da Copa do Mundo. Mas aí que era um jogo partner da própria seleção japonesa, né? Tem o logo lá e tudo, até hoje tem, né? Só que daí eles tiveram que engolir sapo, né? Porque o Japão acabou passando de fase mesmo sem o Nakamura. E aí é aquela história do Zagawa, né? Vocês vão ter que me engolir. Bom, pode continuar, exatamente. Depois eu continuo falando do professor, só queria dar essa. Não, sim, exatamente isso. Quando você até me ajudou a minimizar o meu discurso, né? Quando você muda os jogadores e tem um resultado, os caras têm que te engolir. Agora, quando você muda jogadores que são considerados medalhões, jogadores que fazem parte daquela seleção, daquele grupo, e você não tem os resultados, aí você acaba se expondo, né? O Halilhodžić viu que a seleção no ano passado, onde ele deu o primeiro anúncio que poderia estar sendo a seleção, por problemas familiares e tudo mais, já deu indício que, eu vou tirar o meu da reta, porque esse barco ele vai afundar, né? E eu vou acabar ficando como responsável por isso aqui, né? E os amistosos de agora de março provaram que o máximo que o Halilhodžić podia fazer desse time, ele fez, mas existe talvez uma barreira técnica, existe uma barreira talvez da língua, onde talvez o treinador não conseguia passar por jogadores que ele queria, por mais que a maioria daqueles jogadores que jogam na seleção estão acostumados a trabalhar com técnicos estrangeiros, porque a maioria deles jogam fora do Japão, né? Então, sabe, eu não sei se isso dá para considerar uma desculpa por parte dos jogadores. Mas a grande verdade é que o Halilhodžić, ele não tinha mais o que extrair da seleção, né? E acho que a federação, ao descobrir isso, começou, sabe, já procurar por baixo o que fazer. Mas eu acho que o Tegura Moura, o próprio Hajime Moriyasu não veio para a seleção
pela questão do seguinte, pô, será que serão treinadores que serão melhor a longo prazo? Ou será que são treinadores que vão querer mudar muito o esquema tático do time, vão querer muito mexer, sabe, naquela parte interna, aonde esses caras que são os grandes figurões por trás da seleção não querem, entendeu? Então talvez o Nishino ele é uma opção um pouco mais, digamos que, menos arriscada em questão de mudança de time. Pô, você mesmo falou, ele vai trazer os medalhões, esse cara ele vai trazer a galera que vai apagar o fogo. Então, gente, Kagawa, Okazaki, Honda, ou seja lá quem for, o Rendo, sabe? Ainda acho que seja demais. Mas esses caras que tem bala na agulha em questão de marketing internacional, são esses caras que montam na seleção. A gente querendo ou não, eu até defendia que, poxa, esses caras não estão fazendo muita coisa, então traz o Kagawa para ser um banco. Mas assim, pensando em alguma coisa técnica. Mas, infelizmente, eu acho que a parte técnica é o que menos interessa para a JFA. O que interessa é basicamente o seguinte, poxa, quanto que aquele jogador é rentável para a seleção, quanto aquele patrocínio faz falta para a seleção, sabe? E a federação, como que a Federação do Mundo, ela vive de dinheiro, né? Tem que ter dinheiro envolvido. Agora, a única parte que me deixa muito assim assustado e preocupado é que talvez a Federação Japonesa de Futebol tá colocando esse aspecto de o quanto vai ser impactado o time, sabe, o quanto o patrocínio vai fazer falta, acima dos resultados de uma Copa do Mundo. Então, para eles, aparentemente, tanto fez e tanto faz que a gente vai tomar o tapiaba, estão cagando. E sabe, e a vinda do Akira Nishino, que realmente é um cara muito controverso dentro da mídia japonesa, e uma coisa eu tava até vendo quando você falava, eu tava vendo aqui o próprio vídeo da JFA, que foi colocado hoje de manhã, que é um vídeo nada a ver com nada, mostrando tipo os highlights de todos os amistosos de março que envolvem times da federação, e tem feminino, masculino, time de futsal, tudo seja lá o que for, e você vê que começaram a aparecer dislikes nesse vídeo, sabe? Então, tipo assim, eles querendo meio que pagar o sol com a peneira ali, colocando outro assunto, e a galera começou a demonstrar a sua indignação, né? Então, assim, o Akira Nishino, ele abre um parâmetro que, poxa, tava ruim com o Halilhodit, mas talvez seja pior com o Nishino, cara. Não, e o detalhe, né, Tiagão, um dos argumentos que o nosso querido presidente Tashima falou é que não tinha clima no vestiário, no ambiente do vestiário era complicado e tal, não só para os jogadores, como também dos cartolas ali, então rolava muita discussão, como você disse, né? E o nosso querido presidente fez a opção, como que eu posso explicar, para tirar o dele da reta, né? Não, vamos chamar um cara aqui de dentro, que o Nishino já estava na coordenação do JFA, né? Vamos chamar ele, porque a gente sabe que ele não vai modificar nada, vai chamar os jogadores que a gente quer, vai abaixar a cabeça. Já é um cara moldado ao que a federação quer, né? E assim, é o cara pra Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, aí serão dos outros 500. Eu acredito que o Nishino não deva continuar ali na seleção. E daí vai abrir espaço para algum outro nome. Tanto é que eu vou pegar uma citação aqui que o nosso querido Thiago Bom Tempo colocou, do Tashima, na notícia que ele postou lá no site dele, né, do Globo Esporte. Ó, assim, o que o Tashima foi perguntado se assumiria a responsabilidade caso o Japão caia na primeira fase da Copa, ele respondeu: não darei nenhuma declaração sobre continuar ou sair do cargo. Fiz a escolha que nos dará a maior chance de chegar às oitavas de final. Essa é a minha responsabilidade. Depois da Copa do Mundo, vamos reavaliar nossos critérios para a escolha do técnico da seleção. Aí já dá a entender que é só para tapar a peneira mesmo, que vai o Nishino, e depois da Copa aí será feita uma nova convocação de imprensa e coisa, para ver o que será feito, né? Olha, rapaz, é aquela velha história, né? Quanto a gente mais cutuca a merda, mais ela fede, né? Que situação, pois é, cara. E outra, até pegando em balda do próprio comentário aqui que apareceu aqui no blog Thiago Bom Tempo, né? O espectador dele falou, poxa, o cara foi demitido por resultados amistosos, né? Isso é inacreditável, porque apesar dos resultados negativos, né? O Halilhodit ele tinha um aproveitamento muito superior a muitos outros técnicos que estavam no Japão. Assim, é aquilo que eu falo, ruim com ele, putz, mas talvez seja pior sem ele, sabe? Porque
Até porque a gente não tá falando que saiu o Halilhodžić, o que vai ser da Copa da Ásia, o que vai ser do preparatório pra Copa, não. A gente tá falando isso há 2 meses da Copa do Mundo, sabe? Aonde não vai dar tempo de testar mais nada. Então, sabe, eu acho que com essa aí do Halilhodžić, eu acho que muita gente rodou. Sabe, eu acho até, olha, eu posso falar besteira, mas eu acho que até o Morioka, acho que ele deve ter rodado nesse rolê. Porque, que nem eu falei, tem muito jogador novo que o Halilhodžić estava tentando, que estava começando a aparecer na seleção, não por causa do Halilhodžić, mas sim porque são jogadores muito bons e podem ter um futuro promissor na seleção, mas esses caras não resolvem jogo. Né? E aquilo que a gente falou no último Hinomaru, sobre seleção, ele é muito recente na minha cabeça ainda. Que infelizmente a gente está numa geração de jogadores, acho que não só o Japão, várias seleções do mundo, onde você pode ter uma base boa, você pode ter jogadores individualmente muito bons, mas são caras que não resolvem jogo, né? E a seleção, ela precisa de um cara que resolva o jogo, precisa de um nome pesado, né, sabe? E infelizmente, os caras que hoje estão muito pesado na seleção japonesa, ou jogando pelo futebol japonês, são caras que são contestados em questão da seleção. Né? Então é difícil imaginar o que vai acontecer agora, sabe? A gente vai ter que esperar, claro, a primeira convocação, esperar para ver como é que o último amistoso que ficou a definir ainda e ver quantas partidas a gente tem para preparação e é isso. Agora, eu acho que também é muito tolo assim da parte da federação e do seu Tajima que colocar que mais uma vez o objetivo da seleção japonesa é a oitava de final, sabe? Você vê que passou, sei lá, 4 anos da última Copa e ainda o discurso é o mesmo, né? Ainda a ideia é a mesma, oitava de final. Você não vê uma preparação, talvez, para a equipe começar a melhorar como um todo para almejar ser uma equipe competitiva no futebol mundial, não. O esquema é só resultado, chegar nas oitavas e aí depender de ganhar num pênalti, ganhar de 1-0 em um gol maluco, sabe? E é isso, avançar para ter resultado. Então, sabe, a Federação Japonesa mostra que não está muito preocupado com o futuro do futebol japonês, não. Tá simplesmente com o resultado de Copa do Mundo. Isso é triste. A gente vê aí algumas seleções que hoje já não figuram mais entre as principais, porque há tempos atrás se preocupavam apenas com o resultado, né? E não com a melhora da seleção a longo prazo, né? E é uma coisa assim que não evolui, né, Tiagão? Porque já é um discurso que acontece desde a Copa 98. Né? Primeiro, 98 era não ficar em último, né? Aí 2002 era passar para as oitavas, 2006 passar para as oitavas, 2010 passar para as oitavas, 2014 passar para agora passar para as oitavas de novo. Tem que ter um discurso para você ir mais longe, para você almejar uma semifinal, pelo menos, sabe? Senão vai ficar nisso, ó, passou de fase, ó, já passamos de fase, já estamos no lucro. Inclusive, essa ideia acaba introjetando na cabeça dos jogadores que oitavas de final já tá bom, entendeu? E não pode, para uma seleção do nível do Japão, que é a principal representante do continente asiático, tem que pensar longe, tem que pensar mais pra frente. Oitavas de final não é o suficiente, porque é a maior seleção, é a maior representatividade do continente, né, Tiagão? E você tem que expandir esses teus objetivos, almejar objetivos maiores, né? Pois é, até porque a gente tem uma soberania, em aspas, no futebol japonês, dentro do futebol asiático, mas em Copas do Mundo a gente tomou um pau pra Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul já chegou em quarta de final, semifinal sabe? Roubando, mas chegou, né? Semifinal, sabe? Tipo, já tem muito mais participações em Copa do Mundo do que o Japão. Então, sabe? E eles é um negócio que tá vindo ali, sabe? Há muito longo prazo, sabe? Poxa, tudo bem, mas 2010 eles caíram nas oitavas de finais como nós. Mas, poxa, mas 2002 foi considerado o 4º lugar, sabe? Disputou outras possibilidades de chegar mais longe. Então, assim, a seleção japonesa
tá muito preocupado com essa questão de resultado, mas assim, se ele está realmente preocupado em ter uma seleção que possa passar de fase, poxa, se viu que o Aguirre não funcionou, por que a gente não trocou de técnico então para um cara para fazer um projeto a longo prazo na Copa? Sabe, chamou um técnico estrangeiro só porque o Aguirre conseguiu levar a Argélia para a segunda fase da Copa 2014, né? Sabendo do histórico do Aguirre, do Aguirre não, do Halilhodid, que todo mundo sabia que ele era um técnico meio que sisudo, que batia de frente com a federação, é cranqueiro, esse perfil dele ele é o mesmo de 2014 até hoje, não mudou nada, e aí deixou até o próprio Tegura Moura, entre outros técnicos da época que poderiam estar figurando como treinadores da seleção, de fora, para trazer um estrangeiro. Beleza, trouxemos um japonês agora novamente para ser o treinador da seleção, mas traz o cara apenas para apagar o incêndio de Copa do Mundo, sabe? Tipo, ainda traz o cara ainda que basicamente vai trazer o jogador, e pode trazer os jogadores, a gente pode estar errado, mas pode trazer os jogadores que basicamente foram tirados da seleção porque não estava rendendo, sabe? Então, tipo, qual é a projeção? Será que realmente, eu fico pensando, será que realmente agora a gente tem uma possibilidade de passar de fase? Ou será que essa possibilidade de passar de fase é tão remota quanto era com o Halilhodid, sabe? Porque a base da seleção vai ser a mesma. Mesmo que ele traga os medalhões, esses caras não vão levar o time nas costas, sabe? Tipo, não é mais o Honda de 2010, que jogava de centroavante, sabe? Não é mais o Kagawa de 2012, sabe? Então, tipo, é difícil, sabe? É nebuloso e vou dizer, é até triste, sabe? Pensar que nós estamos a 2 meses da Copa do Mundo e a maioria dos torcedores, tá, pelo menos dentro do Japão alguns, e aqui no Brasil, onde a gente vive, a gente pode sentir um pouco mais dos brasileiros que torcem pro Japão, é que há um desânimo total, sabe? Não há mais uma perspectiva de nada referente a essa Copa do Mundo, e todo mundo tá esperando o quê? Putz, vai ser um repeteco de 2014, sabe? Então, tipo, é triste quando a gente espera tanto por uma Copa do Mundo e a gente vê hoje, depois de 4 anos de espera quase, né, após o fiasco de 2014, a gente chegar aqui e ter que falar, poxa, acho que essa Copa vai ser ruim tão quanto foi 2014, sabe? É muito desanimador isso. Olha, e pro Nishino é uma situação confortável, porque pra ele tanto faz ir bem ou ir mal, porque ninguém vai cobrar ele, até porque ninguém tem o direito de cobrar, porque ele simplesmente chegou lá pra assumir. Tem que cobrar do Tashima e de toda a associação lá, toda a JFA. Mas o Nishino, pra ele tanto fez como tanto faz. Claro que ele vai querer fazer bonito, né? Vai querer passar de fase, bem, mas também... É uma chance pra ele até se redimir dos últimos trabalhos horríveis que ele teve, né? E pô, mas a hora do Nishino, como eu te falei, já passou, né? Era coisa de 8 anos atrás, quando ele tava em alta lá com o Gamba, que o pessoal tava pedindo. E agora é tarde, né? É tapar só com peneira, né? Como a gente tava falando hoje mais cedo, você disse que a gente ia se fuder de verde e amarelo. Eu falei, não, a gente vai se fuder de vermelho e branco, né? Da bandeira do Japão mesmo. A situação vai ficar azul, não vai ficar preta. Pois é, cara, olha, e é difícil porque, aqui nem você falou, o Nishino talvez há 8 anos poderia ser um cara que poderia dar um poder ofensivo pro Japão, que poderia ter feito uma diferença grande, porque era assim os times que ele treinava, né? Até o último time que ele treinou, ele conseguiu a proeza de perder a mesma quantidade de jogos que ganhou, sabe? Então, tipo, você vê que o ataque dele é um negócio assim inacreditável, é um cara que opta por ter um time muito ofensivo, é um cara que prefere perder do que empatar, é um cara que arrisca muito, né? Então, tipo, quando ele foi treinador do Nagoya, e você vê lá a tabelinha, o time dele teve 26 vitórias e 26 derrotas, sabe? Então, tipo, é um time que é tudo ou nada, né? E pro Japão a gente sabe que hoje, jogando tudo ou nada é difícil, né? Porque a nossa defesa já não é perfeição. É o que eu fico pensando, o que vai ser desse tudo ou nada com Yoshida e Makino na defesa, sabe? Pois é, talvez não seja nem mais o Makino, né? Talvez seja o Yoshida e, sei lá, o próprio... Shoji. Pode ser o Choji, ou sabe, ou pode ser o jogador lá que voltou pra seleção agora desse mês. O Morishige.
o Morishige, deve ser Tóquio. Então, sabe, a gente não sabe mais o que pode acontecer, né? Porque mesmo com o Makino e o Yoshida, que seriam teoricamente os melhores para jogar no sistema defensivo, como os zagueiros fixos, são caras que eles precisam de um apoio, né, da equipe para se defender. Eles não defendem um time sozinho, sabe? O nosso goleiro Eiji Kawashima, que basicamente deve ser o titular, ele também já é um cara que já tem uma certa idade, sabe? Não vai fazer muitos milagres, sabe? O Hasebe também, né, já não tá mais no auge, sabe? Tipo, então é difícil. Tem o Hiroki Sakai de um lado e o Nagatomo, que é mais idade, no outro. Então, sabe? A gente vai vendo que a gente tem nomes bons, mas são caras que, sinceramente, com todo o respeito, todo o carinho que eu tenho por cada um desses jogadores, eles não resolvem sozinhos, sabe? Então, e nenhum deles, cara, nossa, um contra um esse cara é imbatível. Não é, a gente sabe o quanto o Japão ainda tá um pouco atrás. Pô, o jogo contra o Brasil, no final do ano passado, foi mais um balde de água fria para mostrar o quanto ainda temos que melhorar, sabe? O quanto ainda precisamos melhorar coletivamente e principalmente individualmente, sabe? Então, a gente tem que ser realista, né? Então, o objetivo do Hinomaru e da gente que sempre tenta passar informação pra galera que tá conhecendo agora o futebol japonês é assim, pô, vamos torcer, vamos ser fanboy, né, de um lado, vamos se divertir, vamos fazer piada, mas vamos ser pé no chão, né? Não vamos ficar iludindo ninguém, porque foi essa ilusão de alguns torcedores que fizeram o fiasco de 2006 ter feito muita gente parar de torcer pro Japão. Foi esse negócio muito exacerbado de 2014 que fez muita gente parar de torcer pro Japão, sabe? Então, tipo, é triste, né, cara? Pô, você se empolga muito com o time, você cria expectativas, e quando você percebe que a realidade é muito diferente daquilo que você imaginou, é um balde de água fria pra muita gente, tá? Isso, infelizmente, a gente pode não concordar, mas tem que respeitar cada um, né? Olha, eu não sei quando as coisas vão parar na JFA assim, Tiagão, porque é complicado. Quando a gente pensa que não pode piorar, eles vão lá e pegam uma caçamba, pegam um metrô e enfiam sem cuspe na nossa bunda, sabe? Porque... Olha o exemplo. Mas é bem assim mesmo, vai dizer que não é assim. Falando numa linguagem mais chula, porque aqui, né, a gente fala direto, né? A gente fala na cara, então... É assim, não tem o que se esperar, não tem o que falar da JFA aqui. É complicado, os caras são difíceis e pior que nos últimos anos, a gente sempre teve surpresas, né? Mas dessa vez os últimos anos sempre são surpresas negativas e essa foi mais uma. A vida do torcedor da seleção japonesa nunca foi fácil. E a gente tem a nítida impressão que talvez não será diferente nessa Copa do Mundo. O que eu posso trazer de talvez alento para quem tá ouvindo esse Hinomaru e já tá, meu Deus, ai cara, a gente tá até jogando no Google já possíveis seleções para torcer na Copa, né, alguma coisa assim. É o seguinte, a gente tem que tentar tirar algo positivo de tudo, né, tudo que acontece, até porque como torcedores ou como imprensa, como jornalistas, e seja lá aquilo que for a sua parte dentro do futebol, a gente tem que tentar ser um pouco esperançoso para o futuro, né? Então, porque o futebol japonês ele tem muito para melhorar ainda, tem muito para evoluir, e tem coisa boa que pode vir no futuro. Então, o que eu espero que o senhor Akira Nishino faça é o seguinte, que ele foque, então, em trazer os melhores jogadores, né, para esse próximo amistoso, que ele pense em trazer os melhores jogadores para uma possível Copa do Mundo, sabe, que os medalhões que ele vai trazer ou não, e as mudanças que ele vai fazer ou não na seleção, que seja visando algo pé no chão, sabe, que não fique iludindo o torcedor, que não fique iludindo a imprensa, porque a imprensa japonesa e o torcedor japonês, eles se iludem com uma facilidade inacreditável, assim como eles se frustram com muita facilidade, eles se iludem também muito fácil. Então, que essa passagem do Nishino, que pode ser a sua redenção ou não, espero que seja, que depois da seleção ele possa voltar a ser técnico e fazer assim como Okada, né, fazer um bom trabalho na China, em outros lugares da Ásia e tudo mais, mas que
que essa Copa do Mundo seja para ensinar o que os japoneses não aprenderam nos últimos anos, né? Que é com um trabalho sério, que é com tempo, né? Que às vezes não é um técnico que não vai resolver as coisas de um ano para o outro. Às vezes precisa de técnico, precisa de tempo para esses técnicos poderem fazer um bom trabalho. E espero que essa próxima convocação seja já um time fixo, fechado, para trabalhar e melhorar ele até a Copa. Não ficar, sabe, vamos testar um fulano agora dia 30, vamos testar um fulano de última hora, sabe, no último amistoso já com a lista pronta, porque a gente não tem mais esse tempo hábil, sabe? Então agora é para fechar o time e vamos ver o que dá. Né, talvez com um pouco de sorte e com competência técnica agora, porque o Nishino já deve estar trabalhando há alguns dias, já que esse anúncio é novo pra gente agora, né, mas vai saber de quanto tempo isso já não está resolvido. Então, então eu acho que desde aquela primeira conversa do Halilhodžić, acho que talvez as conversas com o Nishino já estivessem avançando, já estivessem resolvidos e falaram, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser, sabe, vamos esperar até o último minuto para ver se ele pode ou não entrar, sabe, mas eu acredito que o Nishino já deve estar trabalhando naquilo que melhor aconteceu nesses jogos contra a Mali e contra a Ucrânia, e vamos fechar o time e vamos ver o que a gente consegue fazer de milagre lá na Rússia, porque infelizmente é o máximo que a gente pode fazer. Infelizmente esse ano é só oitava de final no máximo, porque infelizmente o Japão não tem futebol para ir mais longe que isso. Essa é a grande verdade. Vamos orar, vamos torcer por um milagre mesmo, porque só um milagre salva a JFA dessa Copa do Mundo. E para vocês colecionam figurinha, deram sorte, né? Porque tava lá o Ronaldo Kagawa no álbum. E agora eles vão, né? Exato, agora eles vão. Ou seja, o Japão, que era o time mais errado, começou a se tornar o time mais certo da. Se duvidar até o Nishikawa. Nossa, é verdade. O Nishikawa. Olha aí, ó. A gente tem que ver o lado positivo das coisas, viu? Então, pra quem tá álbum da Copa, tá perfeito. O Japão que tá lá, tá escalado. Talvez o Nishino coloque os jogadores do álbum da Copa pra ficar certinho. Então, por favor, o que vai fazer pra gente? Eu acho que o Nishino é contratado da Panini, hein? Cara, a Panini de Japão colocou o Nishino dentro da seleção só pra acertar o álbum da Copa. Perfeito. E pra finalizar esse programa, temos, claro, a participação do Thiago Bom Tempo, que mandou um áudio pra gente, falando, claro, a opinião dele sobre esse assunto, Elias Fallers. Olá, ouvintes do Rinomaru. Olá, Elias, Thiago Cruz, tudo bem? Pois é, eu achando que nossa situação não podia ficar pior antes da Copa. Que coisa, né? Sinceramente, eu tinha um pouco de esperança que a Copa podia ser boa pra gente. Eu acreditava que o Hariru ia tirar alguma cartada de última hora e que o Japão ia surpreender. Mas agora eu não vejo mais como que isso poderia acontecer. A tendência é o Nishino ser mais conservador, trazer os medalhões de volta, não tentar inovar muito nas convocações e nem nas escalações. Assim, se era para demitir, que demitisse antes, né? No fim das eliminatórias ou depois da Copa do Leste Asiático, sei lá. Teve até aquela vez que o Halilhodžić ameaçou sair, alegando que tinha algum parente doente ou algo do tipo. Vocês lembram disso? Aposto que, na verdade, foi algum desentendimento com os dirigentes. Se demitir um ano antes da Copa já é arriscado, imagina agora, faltando só 2 meses. Tecnicamente, taticamente, não dá para fazer nada, não dá para implementar nada. A única coisa que o Nishino pode fazer mesmo é motivar os jogadores, na questão da conversa, do psicológico. Se for para o Japão não passar vergonha na Copa e conseguir alguma coisa contra Colômbia, Senegal e Polônia, vai ser na base da raça, da superação, igual foi com o Urawa Reds na ACL do ano passado. Mas o Nishino, como técnico, nem deveria existir mais, né? O estilo de jogo ultra ofensivo dele, só atacando, sem se importar com defesa, não combina com o Japão em Copa do Mundo. É inviável jogar nesse estilo dele. E os últimos trabalhos dele como técnico foram fracassos, né? No Vissel Kobe, no Nagoya Grampus, times que logo depois que ele saiu acabaram rebaixados. Colocar o cara como técnico da seleção numa Copa, pelo que ele fez em um passado não recente,
É o mesmo que o Brasil acreditar no Felipão e no Parreira em 2014, né? Olha, vendo a reação nas redes sociais, me deu a impressão que a maioria não concordou com essa troca de técnico. Se tava ruim com o Hariru, sem ele pode ficar muito pior. Até gente que era contra o Halilhodžić, que estava sempre criticando ele, não concordou com essa decisão. Muito torcedor daqueles mais antigos, aqueles velhos de guerra dos anos 90 que viajam pelo mundo inteiro acompanhando a seleção, parece que eles ficaram bem desmotivados agora. Se a JFA queria chegar no fundo do poço e fazer a gente perder de vez as esperanças de uma boa campanha, eles conseguiram. Definir essa Copa, pra mim, vem com expectativa zero. Maravilha, Thiagão. Agradeço a opinião do nosso querido Thiago Bom Tempo. Sempre muito eficiente, sempre muito global, sempre muito sisudo e sério, né? Nos seus pitacos. Mas falou o que tinha que falar, né? A realidade. Pois é, e pra finalizar esse programa, nesse card vai ter o finalzinho, vai ter uma zoeirinha que a gente fez nas nossas redes sociais ontem, que é nós como possíveis técnicos da seleção japonesa. Então tem um encarte lá que a gente pegou e acabou mexendo lá no Photoshop e tudo mais, colocando a gente como possíveis técnicos da seleção. Então fica aí, façam suas escolhas, porque já que o Nishino virou técnico, porque eu não posso sonhar também, né? Imagina uma comissão técnica com nós três, cara. Pensa na loucura que não é. Seria no mínimo genial, né? É que assim como eu zoei na sua postagem hoje, cada escolha é uma perca, escolham as suas. E ia ser tipo a primeira convocação do Zico, né? Que tinha era uma mistura do povo de 2002 com o povo da Copa de 98, né? É uma zona, né? Mas é bem isso mesmo. E agora, vamos esperar, né? Logo tem finalzinho do mês, tem convocação, né? Tem aí mais um amistoso para se resolver aí, data e tudo mais aí. Mas agora é esperar para ver o que se sucede lá pro dia 30, quando vamos ter já os 25, 26 ou 27 nomes que serão a primeira convocação do Surakiga Nishino. Maravilha, Mr. Thiago Cruz, agradeço aí por essa convocação de urgência. Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês tenham gostado da vinheta exclusiva especial que eu montei no improviso, né? Pro começo do programa. Show de bola. Ficou bom, né? É isso aí, galera. Nos vemos mais, não na semana que vem, mas sim essa semana com o Hinomaru J-League, tá bom, pessoal? Tenha uma ótima semana, um abraço e Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, tchau, tchau. Sayonara.